Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o João e este canal chama-se Dev João. Nessa nova série de vídeos que iremos começar, iremos tratar sobre banco de dados. Creio que muitas vezes você se perguntou em como desenvolver uma aplicação. Talvez você tenha uma boa ideia, mas simplesmente acabas por desistir dessa ideia por não saber em como começar a desenvolver essa sua ideia que você tem. E acabas por desistir completamente dessa ideia que você obteve. A razão disso acontecer normalmente é por falta de conhecimento de banco de dados. Muitas pessoas esquecem essa parte de banco de dados e pulam diretamente, vão em criações de aplicações, seguindo tutoriais, e quando eles acabam esses tutoriais, eles ficam praticamente perdidos, sem saber o que fazer e sem saber que rumo seguir para poderem criar as suas próprias aplicações do zero. E banco de dados é muito importante porque nessa parte aqui de criar aplicações, o banco de dados tem um papel muito importante, pois o banco de dados irá te abrir uma visão melhor em como se desenvolver uma aplicação, quais são os passos que você deve seguir para você poder desenvolver uma certa aplicação. Por exemplo, uma aplicação para gestão de uma escola. Com o banco de dados você irá aprender qual será o primeiro passo que você terás que dar, e segundo, o terceiro e consecutivamente. E também vejo muita gente que tem tentado ser full stack developer ou mesmo back-end developer, mas eles acabam por desistir por não saberem o que estão a fazer, ou melhor dizer, também, talvez por não saberem sobre banco de dados. E na sua maioria acaba por se tornar simplesmente front-end developer e desiste praticamente do full stack developer ou talvez do back-end developer. Pois foi por essa razão e também por muitas outras razões que eu decidi então criar esse curso para poder ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre o banco de dados e também para poderem aprender a criar banco de dados para os seus aplicativos e saber realmente como as coisas funcionam por detrás do banco de dados. Pois sem mais demora iremos dar início ao nosso curso, mas como sempre, antes de tudo peço que se inscreva no canal, que dê um like no vídeo e também que possas partilhar este vídeo em suas redes sociais. O banco de dados é definido como uma coleção de itens de dados relacionados. E esses dados são factos que são conhecidos e que podem ser registrados e também que têm um significado implícito, como por exemplo o banco de dados de alunos. Neste curso você irá aprender como criar bancos de dados. E alguns tópicos que nós iremos cobrir neste curso são fases de desenho do banco de dados, atributos e entidades dos bancos de dados, mapeamento de banco de dados, modelo de dados relacionados, operações SQL e as restrições relacionadas sobre bancos de dados. Cada assunto, ou melhor dizer, cada tópico neste curso será abordado em vídeos diferentes, pois não serão vídeos de tanta duração, serão vídeos curtos, talvez no máximo uns 10, 15 ou mesmo 5 minutos, talvez 6 ou 7, irá depender. E espero que fiques comigo até o fim deste curso e também espero que aprendas realmente algo que poderá ser útil. E o curso será mistura de teoria e prática. E as teorias desse curso serão curtas e não serão assim tão alongadas, pois meu maior foco aqui neste curso é fazer você aprender a como criar bancos de dados para as suas aplicações. Pois então, daremos início à introdução do curso. Como sabemos, banco de dados é uma coleção de itens de dados relacionados. E dados significam fatos que são conhecidos, que podem ser registrados e também que têm significados implícitos, como por exemplo o banco de dados de alunos. Então, aí você irá se perguntar o que são dados. Pois, dados são factos que são relacionados a qualquer objeto em consideração. Como por exemplo, esse objeto ele pode ter um nome, uma idade se tiver, altura, peso, etc. E aqui tem essa imagem aqui que ilustra praticamente um objeto. O objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, pode ser um livro, pode ser um telefone. E aqui neste exemplo usei um objeto como pessoa. Pois pessoa também pode ser um objeto. Temos aqui o nosso objeto que é pessoa. E esse objeto aqui, pessoa, ele tem alguns fatos, ou melhor dizer, fatos também podem ser atributos. E alguns fatos que a pessoa tem, ou melhor, que esse objeto a pessoa tem, são, como todos nós sabemos, uma pessoa sempre tem um nome, uma pessoa sempre tem uma idade, uma pessoa sempre também tem um determinado país, e uma pessoa tem altura, e também uma pessoa tem peso, como outros factos que nós sabemos que são verídicos, que esse objeto aqui, pessoa, pode ter. Como por exemplo, um objeto também pode ter, como posso dizer, por exemplo, uma pessoa também pode ter um endereço e aí por cima. Então,
Então, quando dissemos que os dados podem ser factos relacionados a qualquer objeto em consideração, estamos a dizer que estes factos, eles realmente devem representar, ou melhor, devem demonstrar o que esse objeto é. Por exemplo, vamos imaginar que nosso objeto aqui não é uma pessoa. Ou melhor dizer, que o nosso objeto aqui é um lápis. Um lápis, os seus fatos não serão como nome, idade, país, altura e peso. Fatos de um lápis, ou melhor, os atributos de um lápis podem ser mais ou menos tipo, por exemplo, todos os lápis normalmente têm sempre um tipo, ou pode ser também marca, e também pode ser que cor, e por aí em diante. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, todo facto, ou melhor, todos os atributos, eles devem refletir o que este objeto realmente é. Então, neste caso aqui, o nosso objeto é pessoa e os seus fatos são nome, idade, país, altura, peso. E esses fatos aqui, eles realmente refletem de que objeto se trata, que nesse caso é pessoa. Espero que tenham entendido o que são dados. Antes de fechar esse capítulo da introdução, gostaria de explicar o que alguém havia me perguntado. Ele havia me perguntado o que é o SQL. SQL é um banco de dados ou algo do tipo. Muita gente tem tido confusão entre SQL e banco de dados. SQL não é banco de dados. SQL é uma linguagem padrão para lidar com bancos de dados relacionados. A sigla SQL, que em inglês significa Structured Query Language, que é pronunciado como SQL ou muitas vezes SQL, e ela serve como linguagem padrão para lidar com bancos de dados relacionados. Bancos de dados relacionados são como, por exemplo, o MySQL, o Oracle, o MS SQL Server, o Sybase e etc por aí. Esses bancos de dados aqui, que são bancos de dados relacionados, eles usam SQL para fazer certas operações como inserir, pesquisar, atualizar e escolher registros do banco de dados. E o SQL também pode realizar muitas outras operações, incluindo como optimização e manutenção de banco de dados. Então, espero que tenhas entendido o que é isso SQL, que SQL não é banco de dados, é simplesmente uma linguagem que é usada para manipular banco de dados. E também espero que tenhas aprendido o que são dados e também espero que tenhas aprendido o que é isso banco de dados. E na próxima aula iremos um pouquinho mais a fundo e prometo que irá ser bem interessante. Eu sou o João Futi e este é o canal Dev João. E peço que se inscreva no canal e também que possas dar um like no vídeo e também que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado.